Orar, Senhor, aleluia. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Acho que estamos entrando no ar aí, né? Ver se a voz está saindo. Vamos lá. Acho que sim. Ok. Ok. Entramos no ar agora com bate-papo na palavra, hoje, dia 24/6, às 20h30, um pouquinho mais, né? Um pouco atrasado aí, mas entramos no ar para bater um papo com você. Você que está a fim de bater um papo todas as quintas-feiras, né? Sempre quando nós anunciarmos aí no Facebook, e transmitimos via Facebook pela página de ICs, Igreja em Casas. Você que está sozinho, solitário, com dúvidas, tentando abrir um pouco sua mente e tentando bater um papo mesmo de verdade, e que esse papo possa trazer graça para a sua vida, que este papo possa trazer conhecimento, que esse papo possa trazer alegria e motivação de viver. Então, nada mais do que melhor do que bater um papo conosco. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós estamos aí com o bate-papo na palavra. Eu, Aizen e o pastor Toninho, estamos aí sempre abordando um tema específico, um tema que é complexo, é complicado muitas vezes até de bater um papo, muitas vezes de esclarecer, um tema que pessoas não têm muito colocado em pauta para que você possa saber, para que possamos saber e ter um pouco mais de riqueza sobre tal tema e poder elevar o nosso nível também de conhecimento e também, por que não dizer, o nosso nível espiritual, porque a própria palavra diz que quando nós lemos a palavra, então o Espírito Santo vai nos trazer a lembrança dessa palavra. E, ao mesmo tempo, quando você tem essa atitude de ler a palavra, ter conhecimento sobre algumas verdades bíblicas, o Espírito Santo vai ter a tarefa dele, como prometido, de trazer à memória, a sua memória, aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz conhecimento, aquilo que te traz verdade. Então, sempre esteja com a gente para bater um papo. Nada mais do que bom e gostoso de bater um papo na palavra. Muitas vezes é bom falar de futebol, muitas vezes é bom falar de política, muitas vezes é bom falar da profissão, do nível profissional, e várias coisas, é muito bom, mas é muito melhor e não é possível deixar de falar da palavra. Então, você que está aí muitas vezes solitário, triste, cheio de, muitas vezes, inverdades que foram faladas sobre você e sobre alguns assuntos bíblicos, e você está numa fase também de indecisão da vida, de você prosseguir, entendendo o evangelho como uma verdade, fique com a gente, bata um papo aqui com a gente, nós vamos, você pode participar, colocando no comentário, nós temos o prazer de também ouvir você, nós temos o prazer também de ter você como participante, escutando esta palavra. O que nós queremos trazer para você é conhecimento e revelação da verdade. Então, hoje está acontecendo mais um bate-papo na palavra, um tema muito bom de se discutir, que a Trindade é uma heresia, né?
a Trindade é uma heresia? Existe na Bíblia o termo Trindade e assim por diante? Nós vamos discutir sobre o assunto e você possa estar atento sobre isso e coloque os seus comentários também. Vamos lá, pastor Toninho, vamos iniciar. Rapaz, tudo bem? Boa noite a todos. É um assunto bem complicado, né, para falar sobre se a Trindade é uma heresia, né? Há 3 linhas de segmentos que falam sobre que um acredita em Trindade, outro acredita no Pai e no Filho, e tem uma outra facção que só acredita no Pai, né? Então, assim, heresia, né? Primeiro, o que é heresia, né? Ela vem do latim, por sua vez, é do grego, e é a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos, né? Então, assim, heresia é tudo aquilo que é fora da verdade, é uma coisa completamente contrária da verdade, né? Então, como eu falei, tem pessoas que defendem a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros defendem a existência só do Pai e do Filho, e outros só acreditam no Pai, principalmente o judaísmo, né? Só acredita no Pai. Primeiro, assim, o que é a Trindade, né? Quando ela foi constituída? Ela foi constituída em 381 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, e ali foi criado, foi reconhecido o Espírito Santo como algo divino, algo que era de Deus, né? Então, há muitas pessoas que não aceitam, né? Que falam que a Igreja Católica implantou isso, né? A Igreja Romana, né? Depois a Igreja Católica, mas tem uma coisa assim que a Bíblia fala a respeito, ela não fala abertamente da Trindade. A Bíblia não fala da Trindade. Você pode pegar de Gênesis e Apocalipse, você não vê falar da Trindade. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que a Trindade está na Bíblia. Não fala o nome Trindade, mas de Gênesis e Apocalipse nós vamos ver nos versículos, e você vai ver o Espírito Santo, né? Porque o que eles alegam é que o Espírito Santo não existe, o judaísmo não crê no Filho de Jesus como Filho de Deus. Mas, assim, só uma coisa que eu queria dizer, você continua, é que então é importante, para quem está nos ouvindo, né, pastor Toninho, é que quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é importante você entender, da seguinte forma, o texto e também se atentar para o contexto, né? Para o que se está falando. É como dizer assim, um texto que você lê na Bíblia, na palavra, e Jesus, ou os apóstolos, os discípulos falando, e você tem que entender o contexto. O que é o contexto? Aonde, que cidade ele estava, com quem ele estava, quem era o político da época, o governador, e essas coisas todas, né? A geografia do lugar, tal, para entender, para que possa entender e ter uma compreensão um pouco mais, né? Da Bíblia, né? E do que daquela passagem, por que foi falado aquilo, e assim por diante, né? Então, eu também aponto isso para a Trindade, né? Então, assim, a gente não pode pegar um texto isolado, me basear tudo o que eu acho num texto isolado. Eu tenho que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, e ver o que a palavra fala, né? Por isso que é bate-papo na palavra. O que a palavra fala não é o que eu acho, não é o que o Eisen acha, e muito menos o que você está nos ouvindo acha, mas o que a Bíblia fala e que a Bíblia nos direciona a fazer, né? Lá em Deuteronômio 6,4, fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? É verdade. Mas aí, principalmente o judaísmo, ele pega isso daqui e fala que só existe o Pai. Não existe o Filho e nem o Espírito Santo, né? Eles não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E muito menos no Espírito Santo. Se não acreditam em Jesus, Filho de Deus, muito menos no Espírito Santo. Então, por isso que eles pegam só os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é a Torá deles, e outros livros que eles têm, mas principalmente a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles acham que o restante não é nada bíblico, não é nada de Deus. O homem escreveu, o homem que inventou.
Então, assim, eu não estou aqui para defender nem a Trindade, nem defender Deus, porque ele não precisa ser defendido. Ele precisa ser vivido. Você precisa viver, ter experiência, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se você não tem experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, fatalmente vai difícil você acreditar e crer que ele existe, né? Mas a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aí eu posso ir lá para... Então, assim, é complicado, porque todas essas pessoas que falam que é heresia a Trindade, a gente fala assim, mas Gênesis 1 e 2, então. Então, não, esses 2 livros foram colocados porque eles queriam falar da Trindade. A Igreja Católica, né, Apostólica Romana, queria falar da Trindade, né? Aí eu não quero entrar no mérito da história, de como foi colocado, como é que foi o concílio lá dos 381 depois de Cristo. Eu não quero entrar em história, em detalhes daí. Mas o que eu quero dizer é que, embora não esteja escrito na palavra, na Bíblia, sobre a Trindade ela se manifesta na palavra. Nós vemos versículos após versículos de Gênesis, Apocalipse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, né? Eu só queria ler Gênesis 1 e 2, e fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma ou vazia, ou veio a ser sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então havia Deus e havia o Espírito de Deus. Aí os caras falam, não, mas Deus tem um Espírito, então o Espírito... Então por que não fala que Deus estava pairando nas águas? Porque se Deus criou... Está falando, Deus criou os céus e a terra, e Deus estava pairando. Não, por que Deus não está pairando? Não, é o Espírito. Então, é uma pessoa. É uma outra pessoa. E tem coisas que nós não vamos entender, nós temos que simplesmente crer. Verdade. Tem coisas que só quando nós estiver com o corpo glorificado lá nos céus que podemos entender aquilo que Deus realmente... Eu também concordo com isso que você está falando. Tem coisas que a gente não vai entender. Não adianta o ser humano, criatura ou filho de Deus, tentar ter uma compreensão exata ao 100% de alguma coisa que está na Bíblia, porque não há possibilidade. Por quê? Porque existe um limite, o limite humano. A nossa capacidade de raciocínio é pobre, se você for ver. Quem nos dá riqueza de raciocínio é Deus, né? Mas mesmo ele dando essa riqueza de raciocínio, ele limitou, não há possibilidade. Porque tem várias coisas, tem o espaço, tem o tempo, tem um monte de coisa aí que a gente não consegue compreender, né? Então, não há possibilidade de você ter essa compreensão, porque somos seres humanos, então não há. Mas tem coisas que ainda dá para a gente ter uma clareza, abrir o texto como eu falei, observando o contexto, então aí você caminha para uma linha de raciocínio. Até a Bíblia nos ensina sobre inteligência e sabedoria, né? Então isso é importante, é um avanço, né? São coisas separadas, para mim são atributos ou qualidades separadas, mas elas se juntando, né? A inteligência não é suficiente se você não tiver sabedoria. Isso para mim, é uma contribuição de Deus para nós, seres humanos, né? E aí você tem uma outra coisa ainda, né? Eu acredito que é uma contribuição para o ser humano ou criatura, inteligência. Aí depois vem a sabedoria, mais sabedoria. E tem uma outra coisa para aquele que se torna um filho de Deus, mais revelação. Então tem inteligência, sabedoria e mais revelação. Isso te leva ao quê? Pro espiritual, para Deus, para revelação, para contato com Deus direto e espírito com espírito. O Espírito Santo de Deus se comunicando com o nosso espírito e assim por diante, nós com o Espírito Santo de Deus, né? Então, isso que nos faz e nos traz a revelação. Agora, de novo, né? Temos o nosso limite, né? Temos o nosso limite, e aí, como você falou, é crer, somente crer, né? E nós temos que ver que o inimigo, ele sempre imita Deus. Sempre o inimigo imita Deus, porque ele quer ser Deus. Tanto é que ele quis o lugar de Deus, né? Por isso que se rebelou e foi deposto dos céus, né? Foi lançado na terra. Então, assim, o inimigo sempre imita Deus. Se você pegar os nomes, até no Espiritismo, ele pega alguns nomes e tenta colocar
imitar aquilo que é de Deus, do cristianismo, e colocar no espiritismo. Então, assim, como existia deuses pagãos, a trindade pagã, porque ele já vem imitando desde bem antes de Cristo, porque como ele estava no céu, ele conhecia o céu, certo? Ele sabe como Deus é, ele sabe como Deus age. Satanás sabe disso. Então, ele imita, né? Então, ele já criou a trindade. Se você pegar no hinduísmo, tem a trindade do hinduísmo, que é Brahma, Shiva, e tem um outro nome lá, que acho que é Vishnu, alguma coisa. São três, a trindade do hinduísmo. Então, assim, e se você pegar outras religiões pagãs, né, que não é religião, mas é um paganismo, eles criam sempre na trindade, mas porque Satanás já havia preparado. Desde a Babilônia, com Nimrod, já havia o Deus deles, que era Trino. Tanto é que a pirâmide saiu do Deus Trino deles, que eles criam, né? Mas por quê? Satanás, ele imita aquilo que é de Deus. Então, por quê? Quando você recebe aquilo que é de Deus, você não é impactado, porque ele já começou a impactar de maneiras diferentes com a trindade. Então, ele começa a misturar essas coisas para confundir o cristianismo. E muitos estão entrando nessa daí. Muitos estão entrando. A própria palavra fala, se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, é o único pecado, a única coisa que você pode fazer é não pecar contra o Espírito Santo. E eles estão fazendo o quê? As pessoas pecarem contra o Espírito Santo, porque eles sabem que não tem perdão quando você pega contra o Espírito Santo de Deus. Né? Então, assim, eles pegam falando que é pagão, e a igreja romana pegou também para querer imitar o paganismo e colocou a trindade, mas nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, ela todinha de Gênesis e Apocalipse, que a trindade está em funcionamento, está funcionando. Pode não estar escrito, fala sobre a trindade, mas ela está sendo manifestada, a trindade. Agora, eu preciso ter olhos para ver a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade. Hoje, quem está atuando na Terra, eu sei que Deus Pai é todo soberano, e muitas vezes as pessoas não perderam a soberania de Deus. Esse é o grande problema. Toda honra e toda glória é para Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz. Mas a reverência é para Deus, o Deus Pai. E muitas pessoas, às vezes, deixam de reverenciar o Deus Pai. Pedis por Edis, você tem que pedir em nome de Yahshua, em nome do Cristo, mas você tem que pedir ao Pai. Não é para Jesus que você tem que pedir. Você tem que orar em nome de Jesus. Verdade. Em nome de Yahshua. E não pedir para Jesus. Porque Jesus é o nosso representante diante do Senhor e ele abriu todo o acesso direto com o Pai. Ele falou, quem me vê a mim, me vê o Pai. Quando questiona, cadê o Pai? Se você não vê a mim, você não vê o Pai, porque o Pai está nele. E quando o Espírito do Santo está em você, as pessoas começam a não mais ver você, mas começam a ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo agir na sua vida. Verdade. Através do quê? Das suas atitudes. Porque você começa a ser um com ele. Né? E assim, lá em Gênesis 1:26, fala assim, quando estava a criação do homem, né? E disse-lhe Deus, façamos o homem, façamos, está no plural. Quem é que está fazendo aí, gente? Se eu sou o Deus Pai, então eu faço. Não é façamos. Então, a Bíblia está aqui. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Que façamos quem? O Pai, e o Filho e o Espírito Santo já estavam desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo se tornou carne. Então, isso já testifica, esse texto já testifica, e você usou uma palavra, manifestação, né? Já manifesta a presença de um Deus, vou usar a palavra, de um Deus trino, né? De um Deus trino. Então, pode-se entender que não há, ou alguém pode dizer assim, não, é heresia falar a palavra trindade. Tá bom, então, se é heresia falar a trindade, mas Deus é um e ele é três, vamos dizer assim. Né? Então, só é um termo, né? Então, se faz mal para alguns usar esse termo trindade, não se usa, né?
como tem uma religião, uma igreja aí que não gosta de dizer trindade e não acredita nisso, né? Mas o fato é que isso existe. Deus, ele existe em três partes, ao mesmo tempo ele é um, né? Se eu posso dizer assim, com um pensamento bastante curto, com um vocabulário curto. Eu acho que eu vou evidenciar um pouco o que você está falando, aí você continua também. Em Lucas 18, diz assim, em Lucas 18, né? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem importante perguntou, né? Que farei? Perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna, né? Tratando Jesus como mestre. Aí Jesus disse assim: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, né? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus, né? Então, isso é uma declaração para mim que ele testifica que existe um Deus que é Pai, existe também um Deus que é Filho, né? Então, isso está testificando, aí, como você falou, está manifestando aqui pela palavra que existe a Trindade, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, assim, nessa passagem, o próprio Jesus fala, bom é somente o Pai. Por quê? Porque era Deus. Somente Deus é bom. Porque ele não estava como Deus na Terra. Ele estava como homem. Ele tinha natureza divina? Tinha natureza divina. Porque você não perde a natureza. Mas só que ele não usou a natureza divina para cumprir o propósito aqui na Terra. Ele não usou a natureza divina dele. Ele se humilhou sendo homem, né? E como homem, ele agiu como homem aqui na Terra para nos ensinar como é que o homem tem que viver na Terra. Ele veio dar um exemplo para o homem. Ele falou, olha, se eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Então, assim, Jesus ele veio dar um exemplo como homem. Ele não veio como Deus. Ele tem a natureza divina? Sim, ele tinha a natureza divina. Mas ele não usufruiu da natureza divina aqui na Terra. Tudo que ele fez, os milagres, parar o vento, tudo, ele estava dizendo para o homem, se você tiver fé, você pode fazer essas coisas. Você não precisa ser Deus para fazer essas coisas. Você tem que ter a fé. E através da fé, você move aquilo que Deus quer que você faça. Orar e curar, passar um monte para o outro. Então, assim, parar um vento, parar uma água, não era porque ele era Deus, mas porque ele tinha fé. E estava ensinando para o homem, se você tiver fé, você pode fazer essas coisas também. Né? E em Atos 1, olha o que fala aqui em Atos 1, quando Jesus vai subir aos céus. Né? Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Estava falando do Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então, você não pode excluir o Espírito Santo. Como é que você pode excluir o Espírito Santo? Só quem é louco. Mas é isso que o inimigo quer. Hoje, porque as igrejas estão tão distantes daquilo que Deus quer que você faça. Por quê? Porque o Espírito Santo não está agindo mais na terra. O Espírito Santo não está mais na adoração. O Espírito Santo não está mais nos louvores. O Espírito Santo não está mais nas ministrações. Então, por quê? Porque o homem se distanciou. E aí está entrando essas heresias, sim, que você fala, isso é heresia. Você falar que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a palavra é bem clara. Aí fala assim, então essa passagem de Atos... colocaram aí. Pô, então você vai pegar a Bíblia e vai falar, então, mas eu não vou crer nada do que está escrito na Bíblia. Porque você foi o homem que se escreveu. Agora, nós temos que crer, né? E qualquer coisa que você aprende, você leu em algum lugar. Então, é muito importante nós aprendermos certo. Se nós cremos na palavra do Eterno, se nós cremos nas Escrituras Sagradas, é nisso que nós temos que trabalhar e viver. Né? E aí fala assim, pois João batizou com a água, e ele vai batizar o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram, Senhor, restaurará tu
nesse tempo, o reino de Israel, ele lhe disse: não vos pertence saber os tempos, nem as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minha testemunha. Você só pode ser testemunha do Eterno, você pode ser testemunha de Jesus Cristo, se o poder de Deus estiver sobre a sua vida, se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não for batizado com o Espírito Santo, você não é testemunha. É bem claro aqui o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você não tem que ser testemunha dentro de 4 paredes, você tem que ser testemunha fora das 4 paredes. Você não pode ficar aprisionado dentro de 4 paredes. Tanto é que você ser testemunha, tanto o quê? Em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Não é só no lugar, mas em todo lugar que você for, você ser testemunho. Você está no ônibus, você é testemunho. Você está no trânsito, é testemunho. Você está na fila de um banco, você é testemunho. Você está na feira, onde você estiver, no teu trabalho, você é testemunho. Testemunho vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica de quem? De Jesus. Por isso que o Espírito Santo veio. Ele não veio falar de si próprio, Jesus. O próprio Espírito Santo não veio falar. Então, assim, muitas vezes as pessoas não creem no Espírito Santo como uma pessoa, porque vê o Espírito Santo como uma pomba, vê como um conselheiro, como dínamos de poder, que realmente é dínamos de poder, o Espírito Santo. Então, por não ver uma pessoa, porque, infelizmente, o ser humano ele é idólatra, e ele é louco para ver imagem, é louco para ver pessoas, é louco para ver um candelabro e colocar uma fé numa coisa, num candelabro, ou você colocar uma fé numa estola sacerdotal, você colocar... Então, aí tem muitas coisas, gente que fica se enfeitando, se fantasiando de sacerdote, e as pessoas creem, porque olha como está vestido, olha, porque faz isso, faz aquilo. Então as pessoas elas são enganadas pelo seu visual, porque elas precisam ver para crer em alguma coisa. Mas você precisa crer sem ver. É interessante isso que você falou sobre idolatria, né? Eu estava pensando, né, sobre este tema, e é engraçado que na minha visão humana, né, vamos dizer assim, eu acho que é possível analisar da seguinte forma, que um Deus todo-poderoso, um Deus único, né, que é único, Deus único, e ele resolveu, vou usar até um termo assim, por uma questão estratégia, né, e por necessidade, né, do homem, né, por essa questão, Deus resolveu se desmembrar, vamos dizer assim. Deus resolveu se particionar, mais ou menos isso, ou dar uma porção dele também, de uma forma, né? Por exemplo, ele deu a porção dele ao homem aqui na Terra. Como? Ele deu, nos tempos passados, era falar com os profetas, falar com os homens, né? Mas depois ele veio a esta terra. Ele não só falava, ele também veio a esta terra, e o homem no passado somente tinha uma visão dele, e não poderia vê-lo completamente, como diz uma passagem lá sobre Moisés, né? Moisés disse assim: eu quero te ver. Deus falou assim: não, você não pode me ver, não há possibilidade nenhuma, não existe jeito de você me ver, né? A sua visão, que é uma visão humana e uma visão terrena, não há possibilidade, você vai ser consumido. Aí Deus falou assim: ó, eu vou passar ali, né? E lá no arbusto, se eu não me engano... Na fenda de uma pedra. Na fenda de uma pedra, exatamente. E aí você vai me ver, eu passando ali rapidamente, você vai me ver. E aí o Moisés enxergou e viu Deus, né? De uma forma... vou falar assim, de uma forma simplória, porque Deus não podia se manifestar na sua totalidade. Porque Deus é demais, ele não cabe em lugar nenhum. Aí, o que acontece? Quando ele só não deixou assim, de somente falar, ele se apresentou como Deus também aqui na Terra. Qual que é essa apresentação? Essa apresentação é Jesus que veio aqui na Terra.
Então, por isso que eu digo, né? Uma porção, né? Uma porção de Deus, não Deus total. Vinha uma porção de Deus aqui na Terra. Essa porção, quando eu venho aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, Deus é funcional 100%, porque Ele é Deus, Ele é único. Quando Ele veio aqui na Terra, Ele também veio funcional, como disse assim, com uma função. Veio como Jesus para morrer na cruz do Calvário. O próprio Deus veio como Jesus para morrer na cruz do Calvário. E aí, depois, não sei se você também vai mencionar essa passagem sobre isso, mas quando Jesus foi embora, ou Deus foi embora, ele disse assim, mas eu vou deixar o Espírito Santo aqui. Então, é uma outra funcionalidade de Deus operante aqui na Terra. Por quê? Aí que eu disse. Porque o homem precisava, e precisa disto. Então, Deus viu a necessidade do homem como sendo corrupto, como sendo... não tendo possibilidade de governar a si próprio, não tendo conselhos reais de vida, e aí Deus diz assim, eles precisam de uma porção minha. A porção é Jesus, meu filho. E aí ele vamos dizer assim, ele caracterizou isto, ou vamos ser mais claro, né? Não caracterizou, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele materializou ele aqui na Terra. Aí depois, ao mesmo tempo, ele falou, agora estou indo embora. Uma função, uma parte de Deus está indo embora, mas ele deixa uma outra parte, chamada Espírito Santo, que tem uma funcionalidade, conselheiro, né, que nos aconselha e que nos faz dirigir e assim por diante. É interessante e muito rico. Isso prova, para mim, prova muito que existe sim um Deus trino, existe sim a Trindade, apesar de não estar escrito essa palavra na Bíblia. É como você falou, é muito manifestado a Trindade, é muito manifestado Deus, Filho e Espírito Santo. Então, eu acredito sim muito nesta manifestação aqui na Terra, e que tem uma utilidade, uma necessidade para o homem. O homem não pode dizer assim, há um Deus. Não, sim, há um Deus, mas é um Deus múltiplo, ele é funcional, ele é que atende nossa necessidade. Então, por isso que ele veio desta forma, vou usar outro termo, uma forma estratégica para atender a necessidade do homem, porque o homem ele é muito pobre, ele não tem raciocínio, como falei, certo 100% sobre as coisas, e ele precisa muito de ajuda. Então, se ele precisa de ajuda, ele olha para um Deus que é total, mas aí Deus diz assim, mas eu tenho um filho que é a salvação para você, que é a graça, mas eu também tenho o Espírito Santo que faz o quê? Faz você lembrar da palavra, que é um conselheiro para você, e você não pode esquecer disso. É como se fossem os atributos de Deus, né? Atributos, né? E é interessantíssimo isso, né? Você vai cavocando a palavra, vai lendo sobre esses textos que você colocou e outros textos, você vai tendo mesmo uma revelação da manifestação da Trindade, né? E se você vê em tudo, e a Trindade está em tudo. Se você pegar o tabernáculo do Velho Testamento, havia o pátio, o santo, o santíssimo lugar, era 3. O pátio era o sacrifício, Jesus fez o sacrifício, ele morreu como cordeiro, porque o sacerdote sacrificava o animal no pátio. Ele tinha uma pia ali, onde ele viu o pecado dele, do povo, e ele fazia o sacrifício ali. E ele entrava, e do lado direito tinha o pães da preposição que era trocado de 15 em 15 dias, e do lado esquerdo havia o candelabro, que era a luz do Espírito Santo, que significa ali o Espírito Santo. E havia o Santo do Santo, que era a arca, onde estava ali o maná, a vara de Arão e a tábua da lei. Então ali, você pode ver que é trino. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito, nós somos trino. Então, se você olhar tudo, até cientificamente, que a gente não tem tempo para falar tudo isso aí, mas até cientificamente, tudo é trino, a célula, tudo que você vê, a Trindade está em todos os lugares. Todos. Satanás, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a trindade dele, diabólica, né? Tanto é que tem o dragão, tem o falso profeta e tem Satanás. Então, assim, ele imita Deus de tudo, ele quer imitar Deus de tudo, qualquer jeito, o quê? E tem muita gente se confundindo com isso. Então, estão indo para o inferno, porque entram numa heresia, né? Que nem
Eu entrei no YouTube ontem, o cara falando umas besteiras sobre Gênesis, meu, dizendo que a serpente não é Satanás, era o próprio Adão. Meu, umas loucuras. E tem gente acreditando nessas besteiras, porque não conhece a palavra, não entra, não pede uma revelação de Deus sobre aquele assunto, sobre aquilo lá, e ele vai nas ondas dos outros, gente. Gente, a palavra fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Você quer aprender alguma coisa? Dobra o seu joelhinho e comece a orar. Espírito Santo, me enche do teu espírito, me enche da tua sabedoria, me enche com discernimento. Eu quero entender a palavra como realmente ela é, não como os homens estão pregando, mas como vem do teu trono. É isso que eu quero na minha vida. E é isso. Toda palavra que eu vou ministrar, não tem como eu não orar, como não jejuar, como tá buscar a presença do Pai, para não passar algo que é meu, mas passar aquilo que a palavra fala. Por isso que o bate-papo na palavra é dentro da palavra, não é a nossa opinião. É que a nossa opinião já está dentro da palavra. Então, e por isso que a gente fala os versículos, a gente não deixa só na nossa palavra, por isso que eu gosto de citar os versículos. Se você, só mais um, Atos 2, 1 a 4. Quando Jesus falou que ele ia subir aos céus e ia mandar o Consolador, eles iam ser batizados com o Espírito Santo, eles iam ser cheios do Espírito Santo. Onde não está o Espírito de Deus aí agindo? Onde que não está o Espírito Santo agindo? Hoje quem está agindo na Terra é o Espírito Santo. Tanto é que quando o Espírito Santo for tirado da Terra, vai virar trevas, a Terra vai virar trevas. Quando na grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar na grande tribulação. No meio da tribulação, o Espírito Santo vai sair. Aí você vai só ter que acreditar na letra, sem o Espírito Santo que te convence. E aí fala assim, ó, Atos 2, cumprindo-se, porque estava cumprindo o quê? Aquilo que Jesus falou. Numa festa do quê? De Pentecostes. Essa festa já existia. Não é que a festa de Pentecostes começou a existir. Como a festa da Páscoa já existia. E Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. É a mesma coisa Pentecostes. Pentecostes não existiu porque não, já existia. Era uma festa que chamava Pentecostes. E aí cumprindo-se. Cumprindo-se o quê? Jesus falou, eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito de Deus. Eu vou enviar o Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obediência. Deus derrama a bênção onde tem unidade. Unidade na verdade, não unidade na mentira. Não unidade em heresias. Onde tem unidade na fé, naquilo que Deus estabelece, há o quê? Derramamento de poder. Se as igrejas não têm derramamento de poder, sabe por quê? Porque não tem unidade na fé. Não tem unidade nos princípios, não estão vivendo os princípios, porque quando há unidade na fé, Deus derrama a sua bênção na unidade. E estavam todos ali. Se você ler Atos, havia mais de 500 pessoas quando Jesus subiu aos céus. Mas quando o Espírito desceu, tinha 120 só. 380 já tinha caído fora, porque não aguentaram esperar 49 dias, que foi o tempo entre Páscoa e Pentecostes. 50 dias, outros falam 49. Então, assim, os que são obedientes e fiéis, que obedecem, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, o poder é derramado para aqueles que são obedientes à palavra, aqueles que são obedientes aos princípios da palavra. E, de repente, veio dos céus um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. E viram que línguas, o Espírito Santo se manifestou como línguas repartidas, e ali eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Onde é que não tem o Espírito Santo na Bíblia, Jesus? Onde que as pessoas falam que no Espírito Santo não existe? Então eu vou rasgar toda a minha Bíblia, porque ele está em toda a Bíblia. Ele está no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento, ele está em Apocalipse, ele está em todos. A mesma coisa é Jesus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. É o Espírito Santo que concede como você deve falar. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É que você, como eu falei, você vê como pomba, você vê como línguas repartidas, porque ele tem uma manifestação, ele se manifesta como ele quer. Porque o que ele quer mesmo, o que ele quer, o Espírito Santo?
Ele quer ser morada em nós, porque nós somos o tabernáculo vivo. E ele quer fazer o quê? Morada em nós. E Satanás, ele é sarcástico, ele é esperto, e ele está tirando muitos de ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder, cheios de dínamos. Por que as pessoas estão desanimadas? Por que as pessoas estão sem amor? Porque não tem os dínamos do Espírito Santo. Porque Deus é amor. Ele não é que ele ama, ele é. É diferente de você amar. Você pode amar hoje e amanhã você pode deixar de amar. Deus, ele é amor, ele não tem como não amar. Ele não tem como não deixar de amar as nossas vidas. Mas ele é amor, mas ele também é justiça. E ele é fiel à sua palavra, aos seus princípios. Então, assim, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Como o Pai é uma pessoa, e ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, ele deve se parecer com a gente. Se nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então, lá em Marcos... Pode falar, Isaac. Uma coisa que eu estava pensando também é que Deus, quando ele se manifestou como Deus e como a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, desde o começo do mundo, que nós estamos desde o começo da criação, né? Lá iniciou-se lá na criação do homem, né? Façamos, né? Como você falou, eu acho que quando ele criou o homem e começou a se manifestar para o homem, e ele talvez tenha, vamos dizer assim, tenha pensado que, eu vou começar a se manifestar, mas aí esse povo que eu estou criando aqui, esse pessoal, é cheio de trazer idolatria, é cheio de trazer, quer dizer, ou vai adorar como fosse assim, o divino, o Deus, né? Ou vai adorar só o Filho, né? Que é Jesus, ou só vai adorar o Espírito Santo, né? Vai trazer. No entanto que há uma graça que foi dada para uma mulher para trazer ao mundo Jesus como homem, né? Jesus como homem. E aí, como diz a palavra que eu disse, né? O verbo foi encarnado e habitou entre nós, né, Jesus. E aí ele usou o quê? Um método. O método é uma estratégia, um método, usando uma mulher para gerar um filho e trazer aqui na Terra. E o homem é doido para ter a idolatria, para levar no sentido de idolatria, né? E nós vemos que uma ala tem essa tendência de idolatrar Maria, né? Como dizendo quase Maria como um deus, inclusive, uma deusa, né? E aí, entrando muito no erro, porque a gente entende que a Bíblia, ela diz pra gente que Maria é uma mulher agraciada, que foi agraciada, uma mulher importante para a história, mas é humana, e morreu diferente de Jesus, né? Uma morte diferente de Jesus, morreu uma morte natural, como todo mundo, e só que aí há uma ala que pega Maria como fosse a deusa, né? Ou Deus, que faz alguma coisa pela gente. Nós entendemos que Maria foi uma mulher importante na história, continua sendo importante até hoje, mas a única importância que ela teve não foi uma importância de milagre, mas uma importância de receber o milagre, e não de produzir o milagre, né? No sentido de tem o poder, tem a força de realização de milagres, fazendo milagre, mas ela também, como ser humano qualquer, dependia de Deus, né? Então ela teve essa oportunidade, essa graça de trazer alguém ao mundo que se chama Jesus, o Filho de Deus, né? Que faz parte da Trindade. Mas o homem tem essa característica de idolatrar, você falou de idolatria, de idolatrar tudo, qualquer coisa que Deus quer fazer, né? Como, por exemplo, você acabou de citar sobre o tabernáculo, né? Que tinha 3 divisões lá, e às vezes o homem que quer dizer, então isso aqui é a presença de Deus, então eu vou colocar lá na minha igreja isso aqui, porque eu vou sentir o poder, vai ser no sangue, né? Como uma injeção no sangue. Então, as pessoas têm esse poder. O mundo, ele tem atacado a palavra de Deus, a Bíblia, tentando deturpar, tentando desfazer
ou se não desfaz, deturpa, e como você falou, né, o inimigo quer imitar, então ele traz essa confusão toda. Não, isso aqui é Deus, isso eu estou apresentando para você, isso aqui é Deus, mas não é. Isso aqui é palavra, mas não é. E muitas vezes isto é palavra, só que ela foi deturpada, está sendo apresentada de forma não correta, né? Então, isso que acontece com o mundo, né? Mas, infelizmente, as pessoas, elas gostam de ser enganadas, infelizmente. E gostam de andar na idolatria. Ela precisa ver alguma coisa para crer, né? Como você está falando, eu posso ter um utensílio do tabernáculo, mas não como idolatria, para explicar, para ensinar como é que era a arca, havia 2 querubins, né? Então, o que tinha na arca, você pode até ter para estar, mas eu já vi muita gente se curvada diante da arca. As pessoas, às vezes, falam dos nossos irmãos católicos, que eles, no meio da igreja, lá, tem água benta, se benze, ou então, quando passa na frente do altar, se benze, ou passa em frente do cemitério, se benze, e a pessoa está se curvando diante de uma arca, diante de um candelabro, diante de tanta besteira. Isso é idolatria. É verdade. Idolatria. Né? As pessoas criticam tanto alguma coisa que é idolatria, mas a idolatria está na maioria das igrejas. Na grande maioria, a idolatria está reinando. É interessante que a gente, às vezes, como eu falei, inclusive agora, né? Falar sobre uma ala que idolatra muito Maria, né? A gente sabe que é uma ala católica, mas eu não estou falando mal dos católicos, ao contrário, eu até digo que muitos estão com boas intenções e muitos são excelentes naquilo que fazem. Só para ter uma ideia e para deixar mais claro isso que eu estou falando, por exemplo, ontem eu estava escutando uma palavra que eu peguei lá no Facebook, e de repente comecei a escutar essa palavra que era de um padre. Aí eu falei, deixa eu escutar um pouco essa palavra. Aí comecei a escutar. Aí daqui a pouco comecei a escutar, falei, eu vou passar, vou para ver outras coisas. Mas aí eu comecei a escutar e não consegui passar. Aí cheguei outra vez e falei, eu vou passar. Então, depois eu escutei a palavra até o fim desse padre, até o fim. Aí eu fiz uma análise dessa palavra. Aí sabe que eu cheguei à conclusão? Eu falei até para minha esposa, sabe que eu cheguei à conclusão? Que essa palavra foi melhor do que uma palavra de um evangélico. Eu cheguei à conclusão. E não no sentido porque a palavra estava rica em informações e estava até um jeito legal de ele expor a palavra, né? Um jeito cativante, onde tinha, é engraçado, hein? Onde tinha idosos e onde tinha jovens. Porque antigamente, quando você falava dos católicos, vai na igreja. Você falava assim, mas a igreja católica também é cheia de velhinho, né? Falava assim, mais ou menos, é meio parado. Hoje já mudou um pouco, né? Por quê? Porque eles resolveram um pouco também mudar um pouco o pensamento e dizer assim, será que a gente não tem que consertar algumas coisas aqui dentro e tal? Mas, de toda forma, não quero entrar muito nesse veio de raciocínio. Eu quero dizer assim, que esse camarada, esse padre que estava ministrando, eu gostei da ministração dele, foi bom para mim, foi saúde para mim, porque aí depois eu entendi o seguinte, foi uma palavra revelada. Por incrível que pareça. Foi uma palavra, não, mas você é cristão, você é crente. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu não sou crente na igreja. Eu não sou crente na igreja, eu sou crente em Jesus Cristo, né? Eu acredito no evangelho ministrado com sabedoria e revelação. Quando o cara fala assim, mas eu sou católico. Tá bom, você é católico. Eu sou evangélico da igreja tal. Beleza, você é, mas você tem as boas novas, boas notícias reveladas? É isso que eu quero. Eu quero assimilar isso. Então, é importante, eu estou falando isso importante porque eu não quero se portar como jogando pedra numa religião, num pessoal, não quero mesmo, mas eu quero dizer o seguinte, com coisas boas a gente assimila e joga para dentro do coração. Coisas ruins, para lá, a gente não quer papo, a gente quer bate-papo na palavra, isso que a gente quer. Verdade. Então, onde nos traz conhecimento, sabedoria, revelação, e a gente se sente bem. Falei, essa palavra aqui eu vou levar comigo na minha vida, né? Como está acontecendo agora. É uma informação que eu preciso ter para Deus começar a me revelar algumas coisas, né? Às vezes na nossa vida precisa virar um pouco a chave das coisas, Senhor, me instrui, me ensina, deixa eu... Outra coisa que eu estava pensando é que eu acho interessante esse bate-papo na palavra,
Porque ele vem trazer, de uma certa forma, aquilo que foi esquecido no passado. Eu também não quero idolatrar aquilo que foi esquecido no passado, né? Mas uma coisa que eu dei muito valor e participei, não sei se você chegou a participar também, acredito que sim, e eu valorizo isso, que é a escola dominical. A escola dominical, ela foi tirada das igrejas, e tem poucas igrejas de escola dominical. Hoje eu posso dizer mais as tradicionais, as pentecostais resolveram abolir, tirar, né? Por quê? Qual que é o pensamento? Não me serve mais, isto é coisa antiga, Deus passou com esta, como é que fala? Com esta unção, ou com este método, vamos dizer assim, e agora Deus não quer mais isso. Não, eu aprendi muito com a escola dominical, pode se chamar de outro nome, pode se chamar. Mas é o seguinte, o que me marcou na minha infância, na minha juventude, foi a escola dominical. O que me edificou foi os ensinamentos. Então, se esqueceu desses ensinamentos hoje, quer dizer, dizem assim, não tem escola dominical, mas tem o quê, então? Tem o quê? Aí formam algumas coisas também, inventam algumas coisas que é muito, muito açúcar, água de açúcar, café com leite, não é o tutânio, não é o... né? Então, assim, muitos hoje têm congresso profético. O que você vai aprender nisso? Exatamente. Se você não tem base bíblica. Eu preciso ter base bíblica para entender um congresso profético. Isso. Eu vejo muitas pessoas achando que são maduras, porque participam desses congressos, que fazem os negócios de teologia, mas não tem base bíblica. Eles acreditam naquilo que aquele cara está falando. Se aquele cara está falando uma heresia, ele acredita. E aí, porque tá a vida toda quebrada, não sabe por quê. Porque está aprendendo besteira. Eu posso participar de um congresso profético? Sim, mas eu tenho base bíblica para entender aquilo? Não tenho base bíblica. Então, como é que eu vou entender um mover profético se eu não tenho base bíblica? Para saber se aquilo é de Deus, se não é de Deus. Exatamente. Cura e libertação. Tá. Tem base bíblica? Eu tenho com base bíblica para ouvir isso? Eu tenho base bíblica? Aí você aprende um monte de coisas espirituais e você não tem base bíblica para suportar aquela carga espiritual que você está ouvindo. E o diabo faz a festa com isso. Porque os caras acham que são os bambambão, os maiores espirituais, porque participam de congressos, que participam disso, participam daquilo, mas não tem base bíblica nenhuma. Você começa a falar da palavra, não sabe nada, não tem estrutura, não tem alicerce, que é Jesus na vida deles. Exatamente. Estão fazendo um andar espiritual, mas estão sem estrutura, que são os princípios. Aí os caras falam, nossa, aquele cara caiu, ele nunca teve de pé. Ele nunca teve de pé, por isso que ele caiu. Porque ele nunca teve de pé. A aparência caiu. Exatamente. Mas lá dentro, ele não tinha estrutura. Ele não tinha Jesus Cristo como base. E lá em Marcos 3, 28 a 30, fala assim, ó, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com quem blasfemarem, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. Aí você fica brincando com as coisas do Espírito Santo, irmãos, falando que não existe, que não faz parte do mover de Deus, não faz parte da Trindade. Lá em Romanos 8, 14, fala, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. Você é criatura humana, mas não é filho de Deus. E é bem claro Romanos 8, 14, né? João 14, 17 fala o Espírito da verdade, o Espírito Santo. João 15, 26, João 16, 13, fala só sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E alguns falam que Jesus não falou do Espírito Santo. Tem uns caras aí que falam, não, Jesus nunca falou do Espírito Santo. Lê João 15, 26. Deixa eu só pegar aqui João 15, 26. Tem um monte de versículos. Se eu ficar aqui, eu vou falar a noite toda versículo aqui que fala do Espírito Santo e de Jesus. João 15, 26 fala assim, quando vier o Consolador, Jesus falando, ó,
Está falando de quem? Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que é da parte do Pai, vos enviarei o Espírito da verdade, que procede do Pai e ele testifica de mim. O Espírito Santo testifica de quem? De Jesus. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. João 16:13 fala assim, ó. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito da verdade. Então, assim, se você pegar... Ó, tem, segundo Coríntios 1:34 da NVI, essa tradução fala assim, é diferente da Almeida. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. E Deus de toda consolação. Quem que é o Deus de toda consolação? O Espírito Santo, que é o Consolador, que nos conselha em todas as nossas tribulações. Então aqui, é bem claro, o Deus de toda consolação. Quem que é o Deus de toda consolação? O Espírito Santo. Porque ele é o Consolador. Jesus não falou que eu vou enviar o Consolador? Então, assim, você pega os versículos e você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando. Sem dúvida, é a manifestação, né? É? E o Deus de toda consolação fala que é o quê? O Consolador. Lucas 11:13 fala assim, não sei se você... 11:13 fala: se vós sois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, peça para que o Pai te batize com o Espírito Santo. Olha o que fala aqui, ó. Se vós sois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então é uma questão de você querer, de você pedir, ser cheio do Espírito Santo. Em vez de você falar assim, olha, Senhor, eu quero ter a minha conta bancária cheia. Não, fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhes são acrescentadas. Em vez de você estar fazendo campanha para comprar casa própria, campanha para comprar carro, campanha para emprego, faz uma campanha... Senhor, me enche do Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero transbordar a tua presença, eu quero os dínamos, onde eu passar, como Pedro passava, a sua sombra curava as pessoas, porque cheio do Espírito Santo de Deus. Você acha que era ele que era santo? Não, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele passava e as pessoas eram curadas. O inimigo, ele não quer que você creia, nem se encha do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Se você estiver na dependência do Espírito Santo, ele vai te ensinar, ó, não faz isso, Toninho, ó, Toninho, faz aquilo, Toninho, ó, aí vem algo no teu espírito, na sua mente, ou no sonho, ou numa visão, ou numa revelação, ou na palavra que você está ouvindo, o Espírito Santo te fala o que é para você fazer, para você agir. Então, assim, é muito importante nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. João 14:26 fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. Você lê uma palavra e você parece que esqueceu. Mas quando você estiver dentro de uma situação, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquela palavra para você saber como é que você vai lidar com aquela situação. Porque é o Espírito Santo que faz nos lembrar da palavra que nós ouvimos, que nós lemos, que nós estudamos. É ele que faz nos lembrar e fazer aplicar a palavra, né? Então, como eu falei no começo, nós não estamos aqui para defender Deus, não estamos aqui para defender a Trindade, nós estamos aqui para falar que nós temos que viver a Trindade. Viver o Pai, viver o Filho e viver o Espírito Santo. E deixar ele se manifestar através de nós. Nós somos vasos de barro, mas o que faz a diferença é o Espírito Santo na sua vida.
É o Espírito Santo que faz a diferença no vaso. O vaso tem que ter o Espírito Santo. Você é vaso, meu irmão? Seja cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Não fique só cheio, mas transborde da presença de Deus. Porque quando você começa a transbordar, você começa a alcançar as vidas que estão do teu lado. Porque quando você está cheio, você só tem para você. Mas quando você começa a transbordar, e a própria palavra fala que do seu interior fluirão rios de água viva, rios. Você não é uma lagoa represada, mas Deus quer que você seja o quê? Uma mina de água que transborda e você vai o quê? Tocando nas vidas, vai saciando a sede das pessoas através da palavra, através de uma ministração, através de um aconselhamento, através de uma oração, através do teu testemunho de vida, por onde você passar, as vidas estão sendo tocadas. Verdade. E é isso que Deus quer. O Espírito Santo ele quer fazer o quê? Habitação em nós. Como Deus habitava num tabernáculo, e aí Jesus veio como homem. Entendam isso, irmãos. Jesus veio como homem. Ele não poderia habitar dentro de nós. Ele veio ensinar a nós sermos homens, segundo o coração de Deus. É isso que ele veio nos ensinar. Ó, vocês têm que fazer isso. Por isso que ele falou, ó, quem quiser vir após mim, quem quiser. Quem quiser ser que nem eu, faça isso. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia. É isso que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, assim, por que ninguém vai ao Pai? Porque se eu não estou em Jesus Cristo, o véu não foi rasgado. Se eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o véu ainda está fechado. Mas o véu, quando você entra na cruz e quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o véu é rasgado. Aí você tem intimidade direta com o Pai. Você tem acesso ao trono do Pai. Você não fica numa... uma vez eu tive uma visão, estava numa sala grande, assim, bonita, sabe, de adoração, e estava todo mundo naquela sala, né? Aí o Espírito Santo falou assim, sobe a escada. Tinha uma escada para subir. Aí eu subi, né? E lá em cima estava a presença de Deus, num nível mais alto. Muitas vezes nós estamos acostumados a viver num nível, porque nós não procuramos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu nunca me esqueci dessa visão, muitos anos atrás eu tive essa visão. E Deus falou assim, muitos estão dentro de uma sala, achando que aquilo lá é o maioral que eu tenho. Eu tenho coisas muito maiores, excelentes para os filhos, mas eles precisam subir, eles não precisam, tem que deixar, para mim deixar um nível, eu tenho que ir partir para outro nível de conhecimento, nível de oração, nível de jejum, nível de busca, sabe? Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E todo dia você clamar, em vez de você orar, Senhor, me abençoa o meu dia. Não, Senhor, me enche do teu Espírito, porque se eu estiver cheio do Espírito, o meu dia vai ser abençoado. Não tem para ninguém. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem para ninguém. Não tem. Satanás não chega nem perto de você. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Ele vai te mostrar algumas iguarias do mundo e você fala, sai de mim, Satanás. Porque você está cheio. E uma pessoa cheia, transbordante da presença de Deus, não cabe mais nada dentro dela. Mas se você estiver vazio da presença de Deus, Satanás vai começar a colocar coisa na tua mente, vai colocar coisa no teu coração. Por quê? Porque tem espaço vazio dentro de você, que não foi preenchido, áreas que não foram preenchidas completamente da presença de Deus. Por isso você fala, Senhor, me enche todas as áreas. Tem áreas que eu já sou 100%, mas tem áreas que eu estou 10%, 5%. Então, essa área você precisa me encher, Senhor. Me enche do teu espírito nessa área. Não se contente com algumas áreas. Não se contente de estar numa sala de adoração. Porque Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Suba os degraus. Suba os degraus. Por isso fala, muda a sua oração, irmãos. Muda a sua oração. Fala, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, Pai. O teu Espírito Santo me dê sabedoria. Me dê discernimento das coisas. Me dê entendimento das coisas. Para que a glória se manifeste através da minha vida na terra. Essa é a nossa oração, tem que ser todos os dias. E não, Senhor, eu quero vender. Senhor, eu trabalho com venda. Senhor, me aumenta a minha venda. Me aumenta, Senhor, multiplica. Não, Senhor, me enche do teu Espírito. Porque eu estiver cheio do teu Espírito Santo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como tenho que agir. Amém? Me empolguei aí, desculpa aí. É que a presença do Espírito Santo...
quando me pega assim, meu, não tem jeito. Então, a nossa função aqui é trazer para o pessoal um bom bate-papo e que isso produza no coração das pessoas um sentimento de esperança, uma motivação não humana, mas uma motivação divina, né? Não estamos aqui para vender como fosse um coach, não é isso, né? Motivação. Não é isso. Mas se tiver que se falar a palavra motivação, é motivação divina e não motivação humana. E você receba tudo isto, né? Porque foi falado da palavra e lido a palavra. Você aí participe também com a gente dos comentários e do que você pensa. E nós ficaremos gratos em ouvir você também. E todas as lives que estão sendo feitas, né, possam contribuir com a sua vida e possam beneficiar você, a sua vida. Porque se não for isto, e aliás, né, que seja tudo para a glória de Deus, né? Seja Amém. Tudo para a glória de Deus. Porque se não te atingir no sentido de te ajudar, então como que fala? Acho que a palavra diz sobre isso, que fala que é um sino, na verdade, que toca, mas ele não tem Só faz barulho. Só faz barulho. Então, não é isso. A gente não quer fazer esse tipo de barulho porque a gente não bate bumbo, a gente toca trombeta. Essa é a diferença. Então, queremos que você receba esta palavra que está aí dentro de uma live, dentro de um bate-papo, que você receba e você tenha isso como dizendo assim para você mesmo, pô, isso aqui me ajudou. Como eu citei de um padre ministrando, e você sabe que nós somos evangélicos, falamos que somos evangélicos, mas no fundo, nós acreditamos que somos filhos de Deus e cremos na palavra e temos ela como regra de fé e prática, mas um padre me ajudou. O padre me ajudou com conhecimento, com revelação. Então, eu sou muito grato a este padre. Então, eu quero que você se sinta também nesta liberdade de receber, usufruir disto, porque diz ela, né, a própria palavra, de graça recebei, de graça dai. Então, está aí para você. A mesa foi colocada, né? Então, vamos nos alimentar. Ok? Amém. Voltamos na segunda... Segunda às 20h30. Isso, voltamos na segunda às 20h30, também com uma ministração da palavra que acredito que você vai gostar muito. Nossas ministrações, as lives, as ministrações, o bate-papo na palavra, estão todas no Facebook e também estão hoje todas no YouTube. Se você quiser, você pode acessar. Nós temos um canal lá, ICES, Igreja em Casas. E lá todas as palavras, todos os bate-papos, eu acho que é uma fonte, isso que é interessante, né? É uma fonte de conhecimento, é uma fonte de utilidade para você, onde você pode dizer assim, eu quero saber sobre tal assunto, e você vai lá, pesquisa, você, quero saber. A última, a gente falou sobre o inferno, né? Isso, a última bate-papo, né? Se existe ou não existe inferno, a gente falou sobre isso. Então, é uma forma de você também poder ter conhecimento e saber, né, sobre o assunto. Então, beleza, nós agradecemos quem nos ouve e nós estaremos, então, de volta, Pastor Toninho, na segunda-feira, às 20h30, com a ministração da palavra. Ok? Amém. Até mais. Deus abençoe. Todos. Amém. Amém.